Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Esta é a primeira edição. O programa de hoje será diferente dos nossos próximos. Nesta edição, quero lhe apresentar o Papo de Eletricista. Quero contar um pouquinho da minha história e quem são os nossos parceiros neste programa. Quando os programas irão ao ar e como você poderá ouvi-los, onde ele estará disponível e quanto custa ouvir cada edição. E, finalmente, para quem ele foi criado e por que foi criado. Conecte-se a um novo mundo. Antes de entrar no tema de hoje e te explicar tudo sobre o nosso programa, eu quero te fazer um convite. Que você curta a nossa página no Facebook e participe do nosso grupo lá também. Na nossa página, Papo de Eletricista, você acompanha tudo o que rola antes das edições. Fica sabendo quando uma edição vai ao ar. Deixe o seu comentário, a sua dúvida ou sugestão, e ela pode ser lida aqui no programa. Além, é claro, da interação com a galera que curte um bom papo. Já no nosso grupo do Facebook, rola um bate-papo sobre cada programa. Você acompanha os bastidores das gravações e confere a reprise do nosso Periscope semanal. Você pode dar sugestões de temas para os próximos programas. E de vez em quando rola até assuntos exclusivos lá no nosso grupo. Faça parte e ajude-nos a desenvolver o Papo de Eletricista. Para você curtir a nossa página, basta você acessar o papodeeletricista.com.br/Facebook. E para participar do nosso grupo, é só entrar no papodeeletricista.com.br/grupo. Não fique de fora dessa. Entrando no tema de hoje, quero lhe contar um pouquinho da minha história. Quero também te contar do time de consultores que eu montei para trazer aqui no nosso papo um conteúdo relevante toda semana. Me permita contar um pouquinho da minha história e como me tornei eletricista. Tenho 31 anos, sou mineiro da cidade de Patos de Minas e casado com uma linda mulher. Desde criança, duas coisas me faziam os olhos brilhar: a aviação e a energia elétrica. Adorava desmontar meus carrinhos para pegar o motor e o suporte de pilha. Juntava a isso um pauzinho de picolé e uma caixa de sapato do meu irmão menor. Colocava o pauzinho de picolé no eixo do motor, fazia um furo na frente da caixa, prendia o motor lá e o ligava nas pilhas. Com aquela hélice girando, corria pela casa inteira. Brincava por horas e horas, até as pilhas acabarem. Em um dia como outro qualquer, e me lembro disto até hoje, eu, por volta dos meus 7, 8 anos de idade, perguntei ao meu pai, que estava ali, sentado na varanda de casa, como se ligava um interruptor. Eu queria colocar um no meu avião. Eu ficava chateado toda vez que, ao parar de brincar, mesmo que fosse por alguns minutos, eu tinha que retirar todas as pilhas para o meu motor parar. Meu pai, meio que desconfiado da minha capacidade, me respondeu sem muitos detalhes, pois achava que eu não conseguiria ligar um. Com aquela única explicação, e algumas horas depois, corri até ele, feliz da vida, para mostrar que eu tinha conseguido. De lá para cá eu cresci. Minha paixão pela aviação continuou. E o meu encantamento com a energia elétrica me levou a ser um profissional e a um estudante do setor.
Minha história como eletricista começa no final de 2010, quando uma tia minha, que passava por dificuldades em sua obra, devido a inúmeros prejuízos e calotes, não conseguia terminar a construção da sua casa. Vendo aquela triste situação, me ofereci para finalizar a parte elétrica, sem cobrar nada pela mão de obra. Afinal de contas, eu não era um eletricista, eu era um entusiasta. Ela topou e eu fui trabalhar. Naquele momento, naquela simples oportunidade, era minha porta de entrada para o setor elétrico. Depois de muitos dias de trabalho e inúmeras dificuldades por falta de conhecimento, eu terminei a instalação. Deixei tudo funcionando. Hoje, passado alguns anos, muitas horas de estudo e treinamento, eu sei que nem sempre uma instalação que funciona é sinônimo de uma instalação correta e bem feita. No ano seguinte, em 2011, fui convidado a me tornar vendedor de uma loja de material elétrico. Trabalhei na loja por um ano e, nesse período, me dediquei a entender as necessidades dos clientes, a entender como outros eletricistas trabalhavam, avaliando seus pontos fortes e fracos. Mantive contato com vários representantes das principais fábricas e distribuidoras do país. Passei a estudar mais e mais sobre instalações elétricas. Saí da loja em 2012 e montei a minha própria empresa de prestação de serviço. A cada novo cliente, me dedicava a oferecer um serviço com mais qualidade. Em 2013, sentindo a necessidade de buscar mais conhecimento e de me atualizar sobre o que havia de mais moderno no nosso setor e principalmente no segmento em que eu atuava, passei a visitar feiras, congressos e seminários. Neste mesmo ano, na cidade de Belo Horizonte, tirei minha primeira certificação. Fui certificado em automação residencial e predial pela empresa brasileira Neocontrol, pertencente ao grupo francês Sonf, líder mundial no segmento de Home Automation. 2014 foi, sem dúvida, o ano das atualizações e certificações. Primeiro veio a certificação NR10, uma certificação que garante que todo o meu trabalho é executado dentro dos padrões de segurança exigidos. Logo em seguida, me certifiquei segundo a norma NR33, que me permite trabalhar em espaços confinados com total segurança e consciência dos meus atos. Pouco tempo depois, me certifiquei na norma NR35, que me autoriza, dentre outras coisas, a executar trabalhos em alturas consideráveis, com segurança e tranquilidade. Fora essas certificações, fiz diversos cursos de reciclagens e aperfeiçoamentos, além de marcar presença nas principais palestras e eventos do setor. Agora, em 2015, entrei para a Faculdade de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrônica de potência e fontes de energias renováveis, em especial a fotovoltaica. Neste ano, tive a oportunidade de visitar algumas feiras. Uma delas, por exemplo, foi a Enersolar Brasil 2015, realizada em São Paulo, capital. E pude comprovar o quanto esse setor de fotovoltaica é promissor e necessário para a nossa matriz energética. No início do ano, logo após iniciar a faculdade, senti a necessidade de compartilhar com outros eletricistas e profissionais tudo o que eu já havia aprendido, as novidades e lançamentos que tive acesso nas feiras e eventos que participei. De lá para cá, surgiu o Papo de Eletricista, do qual sou produtor, apresentador e editor. Este é o primeiro produto da minha nova startup, focado em gerar e distribuir conteúdo pela internet para os profissionais do setor elétrico, e que irei apresentá-la ao mercado em breve. Bem, essa é um pouquinho da minha história e como me tornei eletricista e o criador do nosso podcast. Eu acredito tanto no potencial do nosso programa que fiz questão de instalar um time de consultores, engenheiros e profissionais de diversas áreas para ajudar a desenvolver a cada semana um conteúdo que fosse interessante. Engenheiros eletricistas, advogados, psicólogos, coaches de carreira, fonoaudiólogos, consultores do Sebrae, administradores, publicitários, economistas, enfim, diversos profissionais renomados em seus segmentos estarão aqui dispostos a tornar você e eu um profissional ainda mais capacitado, tanto tecnicamente como intelectualmente.
Cada programa teremos, no último bloco, um ou mais desses profissionais aqui, discutindo sobre um tema do momento ou sobre algum tema proposto por nossos ouvintes. Cada profissional trará as recomendações necessárias, levantará o seu ponto de vista, dará dicas e, no final, responderá a perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Outra turma que fiz questão de convidar foram as associações e entidades do nosso setor. Teremos aqui a participação do pessoal da energia fotovoltaica, da energia eólica, dos profissionais eletricistas, dos eletrotécnicos e engenheiros e os representantes dos fabricantes, distribuidores e revendas de material elétrico. Essa turma participará conosco do terceiro bloco, trazendo novidades, questionamentos, comentários, demandas, necessidades e os principais eventos do setor. Outra galera que também participará do terceiro bloco serão os jornalistas e editores das principais revistas, sites e blogs da área. A cada edição teremos comentários dos principais assuntos da semana ou do mês. No segundo bloco, eu quero trazer para você tudo que for novidade na semana. Isso pode ser uma notícia, um lançamento de alguma empresa, um pronunciamento da nossa presidente que tenha reflexos ou que esteja ligado diretamente à nossa área. Tudo isso no âmbito nacional e internacional. Alguns dados interessantes que quero toda semana comentar aqui, e até mesmo com a ajuda de especialistas, são os indicadores do nosso setor, tanto os indicadores operacionais como os financeiros. Os indicadores financeiros que me refiro são os resultados das empresas do setor que estão listadas na Bolsa de Valores, as famosas ações. Quais os efeitos e consequências do valor de cada ação e de suas variações semanais para nós, para os investidores, para os não investidores, enfim, para a sociedade no geral. Quais as informações foram consideradas para que cada ação tenha na semana uma elevação ou uma queda no seu valor? Acredito que a educação financeira é fundamental para qualquer um e eu quero contribuir com a nossa. Os indicadores operacionais, ou também chamados indicadores técnicos, se referem, por exemplo, à nossa produção versus demanda de energia elétrica semanal, ou aos níveis hídricos dos reservatórios das hidrelétricas, a participação das novas fontes de energias renováveis, como fotovoltaica, na nossa matriz energética, e o quanto as onerosas usinas térmicas têm participado na produção de energia. Qual a bandeira tarifária está sendo usada e quais os fatores considerados para isso. Todos esses fatores são de extrema importância para o nosso setor. Interferem diretamente no nosso dia a dia e eu faço questão que tenhamos acesso a elas semanalmente. Com essa quantidade formidável de informação que o programa terá toda semana, você já deve estar se perguntando, mas quando ele vai ao ar? Nosso programa, como eu já adiantei, é semanal e vai ao ar todo sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Vale lembrar que no momento da publicação desta edição, estamos em pleno horário brasileiro de verão e que ele não é válido para todo o território nacional. E como você poderá ouvi-lo? Basicamente, existem 3 formas de se ouvir: através do nosso site, através de um dispositivo móvel ou ainda no som do seu carro. A forma mais simples de escutar é acessando o nosso site. Acessando pelo papodeeletricista.com.br, você terá acesso a todos os nossos programas, dispostos por ordem de publicação. Pelo site você consegue ouvir o programa, ler a transcrição do áudio, ter acesso a todos os links e referências feitas durante o programa, conferir alguma foto ou vídeo que foi citado, visualizar os contatos de todos os profissionais que participaram da edição e pode ainda deixar o seu comentário, sua dúvida ou sua sugestão. E se preferir, pode até baixar o programa no seu computador. Já através de um dispositivo móvel, seja ele um smartphone, tablet ou tocador MP3, é a forma mais prática de se ouvir o nosso programa. Se você utiliza um dispositivo da marca Apple, ele já tem um aplicativo instalado dedicado ao podcast. Procure pelo aplicativo Podcast, abra-o, vá em pesquisar e digite Papo de Eletricista. Após aparecer o resultado, aperte o botão assinar e você receberá os nossos programas. Se você utiliza um dispositivo com sistema Android, este aplicativo não vem instalado.
e por isso você terá que primeiro instalar. Abra a Google Play e procure por um aplicativo agregador de podcast. Escolha um e faça a instalação. Logo em seguida, pesquise pelo nosso programa e assine. Em ambos os casos, as duas grandes vantagens são que toda vez que o novo programa for ao ar, o próprio dispositivo faz a sincronização, o download automático e te avisa que o episódio está pronto para ser ouvido. A segunda grande vantagem é que após baixar o programa, você não precisa mais da internet. Poderá ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar. Basta colocar um fone de ouvido e dar o play. Você também poderá ouvi-lo no som do seu carro. E para isso existem duas formas. Se o aparelho de som do seu carro possui Bluetooth e se você assinou o nosso programa pelo seu dispositivo móvel, você poderá fazer a pareação entre o dispositivo e o aparelho de som e depois de feita você poderá reproduzir o nosso programa no dispositivo e ouvir pelo som do carro. Se o seu som do carro não possui Bluetooth, mas possui uma porta USB, basta acessar o nosso site, escolher o programa que quer ouvir e fazer o download da edição. Salve um arquivo no pendrive e insira na porta USB do som. Pronto, agora é só curtir. Caso você tenha alguma dúvida de como assinar o programa no seu dispositivo móvel, ou ainda como parear o dispositivo com o aparelho do seu carro, ou até mesmo efetuar o download do programa, eu estou preparando alguns vídeos de tutoriais e que em breve estará disponível em nosso site. Outras formas em que o nosso programa estará disponível são no nosso canal do YouTube e no nosso perfil do SoundCloud. Basta acessar os respectivos sites e pesquisar pelo nosso programa. Qual o custo financeiro para você ficar atualizado toda semana com o nosso programa? Você não gasta nenhum centavo com isso. Todos os programas, todas as informações, todos os vídeos produzidos estarão disponíveis na internet gratuitamente. Em qualquer lugar que você estiver, poderá ouvir o nosso programa. Basta ter acesso à internet. Eu só te peço uma coisa, que a cada programa você nos incentive a ser melhores no próximo programa. E como é que você pode fazer isso? Simples, deixando um comentário. Você pode deixar um comentário no nosso site ou na nossa página do Facebook ou no grupo, pelo YouTube, pelo SoundCloud ou por qualquer uma das nossas redes sociais. E afinal, para quem esse programa foi criado? Esse programa foi pensado e criado com muito carinho e é dedicado a todos os profissionais do setor elétrico, sejam eles os eletricistas, os eletricitários, os técnicos, os eletrotécnicos, os tecnólogos, projetistas, engenheiros, estudantes ou até os entusiastas do setor. Sempre traremos assuntos que sejam interessantes ao maior número possível de profissionais e, em alguns momentos, assuntos específicos para cada profissão. Eu acredito fortemente que esse podcast é um ponto de encontro, uma roda de bate-papo de diversos profissionais. Qual o motivo que me fez criar esse podcast? Como eu já disse anteriormente, no início do ano, eu senti uma forte necessidade de compartilhar as minhas experiências com outras pessoas. Acho um grande egoísmo guardar para mim algo que uma outra pessoa me ensinou, ou que a própria lida diária me ensinou, com os meus erros e acertos. Eu, como um bom filho de professora que sou e que tenho no sangue o prazer em ensinar o próximo, passei a estudar as diversas formas de distribuição de conteúdo pela internet. Em um primeiro momento, pensei na produção de vídeos, e aí passei a gravar o meu dia a dia de trabalho, as minhas visitas às feiras e eventos, e depois a disponibilizar no YouTube. Com pouquíssimos vídeos no ar, já colhi alguns frutos, mas ainda não estava satisfeito. Em um dia de semana, ouvindo um podcast no fone de ouvido, enquanto finalizava uma simples instalação, eu fui desafiado pelo host do programa a criar o meu próprio podcast. Aquilo me gerou um efeito fantástico na minha cabeça, e daquele momento em diante, não parei mais de pensar em podcast. Comecei a estudar pela internet como brasileiros e gringos gravavam seus episódios. Comecei a estudar a lógica de funcionamento de uma rádio FM. Estudava quais equipamentos de áudio eram necessários para uma gravação de qualidade. Comprei livros e fiz cursos sobre a produção de podcast. Passei a estudar sobre a edição de áudio e os softwares necessários. Mergulhei de cabeça nesse mundo. Depois de alguns meses de estudo, resolvi trocar a produção de vídeo pelo podcast, considerando estes dois principais motivos. O podcast trabalha muito mais com a imaginação
do que o vídeo. Em um, você precisa imaginar a situação que está ouvindo. Já no outro, você a enxerga pronta. Podcast é uma forma muito mais prática de consumir conteúdo. Depois de baixado, você não precisa mais da internet, o que não acontece com um vídeo no YouTube. Com o podcast, você poderá ouvi-lo em qualquer lugar. Basta ter um tempo livre, ou até mesmo quando está ocioso, ou com a necessidade de atenção reduzida. Você quer alguns exemplos? O que você faz quando está sentado dentro do ônibus, se deslocando da casa para o trabalho? Ou ainda, o que você faz quando está preso dentro do seu carro no trânsito? No momento que você está praticando uma atividade física, seja ela na academia ou na praça do seu bairro, o que você costuma ouvir? E quando está caminhando de casa até a universidade, você ouve alguma música? São vários os momentos em que você pode trocar o fazendo nada por eu estou ouvindo um podcast que traz conteúdo relevante para o meu dia a dia. Sem dúvida, o podcast é uma forma inteligente de absorver conteúdo significativo para a sua formação. No programa da semana que vem, além das notícias e novidades da semana, você acompanha um bate-papo com os nossos consultores. Conferirá uma entrevista exclusiva com o pessoal da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, uma associação que foi recentemente fundada, que defende os interesses relacionados à microgeração de energia fotovoltaica. Teremos também uma entrevista com o pessoal do Fórum Potência, falando sobre a etapa de Belo Horizonte, que aconteceu mês passado, e sobre o Fórum Eletricista Consciente, que acontece dia 18 agora, em São Paulo. Ficará sabendo ainda como andam os níveis dos reservatórios dos principais hidrelétricas do nosso país. Teremos a participação de vocês, através dos e-mails, mensagens e áudios via WhatsApp. Será um programa, sem dúvida, bem dinâmico e divertido. No nosso site, no post desta edição, você encontra todos os links que eu citei durante o nosso programa. Te convido a nos seguir pelas redes sociais. Temos perfil no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Snapchat, no SoundCloud, no Twitter, no Viber e no YouTube. Para saber todos os nossos perfis, papodeeletricista.com.br/acompanhe e terá acesso a todos os nossos perfis. E aí, o que achou do programa de hoje? O que achou da nossa proposta de programa? O que você espera do Papo de Eletricista? Eu estou esperando a sua mensagem ou seu e-mail comentando o nosso programa. Existem várias formas de participar conosco. Eu agradeço a sua companhia de hoje, agradeço por dedicar o seu tempo para me ouvir e até o programa da semana que vem. Um forte abraço. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.